Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje vamos debater participação popular. Para isso estou recebendo aqui Paulinho de Oliveira, da Central dos Movimentos Populares, e também o Guilherme Denaro, da Consulta Popular, Movimento Consulta Popular. Primeiramente, quero agradecer a participação de vocês em nosso programa. Gostaria que vocês se apresentassem e dissessem um pouquinho quais são esses movimentos e esses coletivos, essas organizações que vocês representam aqui hoje para estar debatendo esse tema. Ok, Elton, quero também agradecer essa oportunidade aqui através da TV Câmara, agradecer a todos que nos veem pela TV Câmara, esse importante instrumento, né, que aproxima a população de Jacareí ao Poder Legislativo aqui da cidade. E representando aqui a Central de Movimentos Populares do Estado de São Paulo, faço parte da coordenação estadual e também represento aqui a regional da CMP do Vale do Paraíba. A Central de Movimentos Populares é uma entidade organizada hoje no Brasil todo, já há 21 anos, agora em outubro completa 21 anos da sua criação. E o objetivo da Central de Movimentos Populares é exatamente articular os mais diversos movimentos populares, porque nós sabemos que existem movimentos populares por segmento, por moradia, saúde e outros, e é importante a articulação desses movimentos no sentido de fortalecer as suas lutas e as suas conquistas. Muito bem. Certo. Boa tarde. Obrigado também pela oportunidade. O movimento Consulta Popular é um movimento de caráter político, né? Reúne homens, mulheres, trabalhadores, intelectuais que debatem um projeto popular para o Brasil. Nós focamos principalmente a defesa da nossa Constituinte, né? E as mudanças que se tornam necessárias desde o ponto de vista de ampliar a perspectiva da participação democrática do povo. Assim, então, nós tivemos um papel importante na convocação dos plebiscitos que discutiram a dívida externa, que discutiram a ALCA, né, o livre comércio para as Américas, e agora na convocatória das plenárias dos movimentos sociais para o plebiscito que acaba de ser realizado na Semana da Pátria, para discutir a reforma política desde o ponto de vista dos interesses populares, e não dos interesses de uma classe ou outra, mas dos interesses soberanos de um país que nós pretendemos que seja de caráter popular, né? E, acima de tudo, que garanta a soberania do povo. Falando nesse último plebiscito que ocorreu na Semana da Pátria, eu queria que vocês explicassem melhor para a gente quando a gente fala em reforma política hoje no país, ainda é muito difuso, né? As pessoas têm compreensões distintas sobre o tema, muitas vezes não têm informações nem para entender o atual sistema político. Quando a gente fala em voto distrital, voto proporcional, que não é tão simples quanto parece e não é tão acessível a todo mundo. Eu gostaria que vocês passassem um pouquinho para a gente, então, qual a importância de a gente pedir num plebiscito a reforma política? O que precisamos reformar? Ok, Elton. Na verdade, o plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma do sistema político brasileiro foi também uma bandeira assumida pela CMP, juntamente com outras entidades. Foi um total de mais de 400 entidades em todo o Brasil que subscreveram a construção desse processo, né, de organização do plebiscito. E o plebiscito por uma reforma do sistema político, muito embora ele seja um tema já existente, debatido já há algumas décadas, ele ganhou fôlego e energia a partir dos movimentos que aconteceram em junho e julho do ano passado. Naquele momento, as pessoas que foram nas ruas, os movimentos populares, a juventude, diziam que o poder político institucional hoje não representa mais a sociedade brasileira. E naquele momento surgiu, então, a proposta, né, de se colocar um plebiscito, se fazer um plebiscito popular, um plebiscito oficial, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional, somente ele que pode convocar. Porém, não houve o interesse do Congresso atual, pelo menos na sua maioria,
né? Existem setores do Congresso, sim, que também entendem a necessidade da mudança do sistema político brasileiro, de convocar esse plebiscito. Foi a partir daí que os movimentos populares assumiram, então, esse compromisso de organizar esse processo a nível nacional, chamando, então, a participação popular através desse plebiscito, provocando, então, o debate dentro da sociedade e também provocando e instigando o compromisso do futuro Congresso Nacional, né, que vai ser eleito, né, eleito agora em outubro e que assume no ano que vem, que ao assumir tenha o compromisso, então, de convocar uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma do sistema político brasileiro. Pois bem, você coloca quais são os itens hoje que, de imediato, identificamos a necessidade da reforma do sistema político brasileiro, que são exatamente as cláusulas constitucionais que tratam da organização política do Estado brasileiro, dentro das suas instituições, dentro dos seus poderes. Por exemplo, hoje nós vemos o sistema bicameral do Congresso, né, a Câmara dos Deputados e os senadores, né, o Senado Federal. As duas câmaras, praticamente, elas fazem a mesma coisa, né? O que se decide na Câmara dos Deputados Federais precisa depois ser validada pelos senadores e, se houver alguma mudança, retorna de novo para os deputados federais. Então, a gente percebe que existe aí uma dupla função, né? Uma função em comum das duas casas, e é um sistema que remonta, o Senado remonta à época do Império, quer dizer, aquele conceito de um tutor, né? De um tutor que existia na época dos pequenos, dos novos imperadores, né? Então, é para se discutir, inclusive, a questão do sistema bicameral. Se buscarmos a representatividade no Congresso Nacional, é outro fator muito gritante. A sociedade brasileira hoje é composta, pelo que coloca o censo de 2010, na sua maioria, pelas mulheres. 51% da sociedade brasileira são mulheres. E, no entanto, na Câmara dos Deputados, apenas 8% das vagas são ocupadas por mulheres. E nem sempre essas mulheres que ocupam essas 8 vagas na Câmara dos Deputados estão lá necessariamente para defender os direitos das mulheres. Muitas vezes são representantes do poder econômico, né, majoritário. E assim podemos falar também da juventude, né? Apenas 7% das vagas da Câmara dos Deputados são compostas por jovens dentro da faixa considerada, né, até 34 anos. E eu tive a curiosidade de buscar, são 513 deputados federais. Então, esse número representado lá pelos jovens representa 40 cadeiras. Eu fui verificar quem são esses 40 deputados federais dentro dessa faixa etária de juventude. 32 deles são herdeiros de famílias políticas, né? Pai senador, avô presidente, governador, deputados. Então, ou seja, a forma da representatividade, porque nós vivemos numa democracia representativa, é um outro detalhe também que deve ser rediscutido numa reforma política, ela não contempla com justiça a composição da sociedade brasileira. E se nós formos olhar pelo lado da etnia, né, do povo brasileiro, então se agrava muito, né, porque a representatividade, por exemplo, do negro, que também, né, é majoritário, né, na sociedade brasileira, pelo censo de 2010, 51% da população brasileira se declara negro, e, no entanto, é em torno de 8% também a sua representatividade no Congresso Nacional. Esses são alguns dados que são gritantes. Representatividade indígena, então... Zero, né? Então, isso são alguns dados, assim, que vêm... Fora a questão do poder econômico, né? Quer dizer que hoje, em um período de eleição, está à vista de todo mundo e que desmoraliza a política, inclusive, né? É dizer, porque quem, como diz o ditado popular, né? Quem paga a banda escolhe a música, não é verdade? E assim acontece que você tem mais de 60%, 70% dos congressistas representam setores do latifúndio, do agronegócio, do setor financeiro, certo? Que conspiram abertamente contra a soberania popular e contra os interesses nacionais, né?
porque promovem uma verdadeira sangria da riqueza do Brasil para fora das fronteiras. Isso que nada contribui com o desenvolvimento do povo brasileiro. Ainda que nos últimos anos o Brasil tenha se desenvolvido, né, graças, eu diria, a um movimento inercial de cunho libertário e democrático que emerge no ano 78, 79, desde a Vila Euclides, né? Porque há que lembrar que os que usurparam e violentaram a democracia no Brasil e na América Latina, a ditadura militar que infelicitou estes países, foi uma violação da democracia que persiste até hoje, de certo modo. Porque a estrutura política partidária hoje vigente, ela foi criada pelo Golbery de Couto e Silva, né? É importante lembrar estes fatos históricos. Desde o ano 74, a ditadura brasileira criou uma oposição consentida, que na época era o MDB. O povo brasileiro, na sua enorme sabedoria, para não se confrontar em uma briga fratricida, foi desprezando os militares que usurpavam a ditadura, que violentavam os anseios democráticos do povo, foi se manifestando de forma plebiscitária no MDB. Assim, o povo derrotou a ditadura no ano 74. No ano 78 foi a mesma coisa. Ao verem a decadência da opressão que se dava não apenas no Brasil, produto da selvageria, né, que hoje está clara em todo o universo, em todo o mundo, os crimes cometidos pela ditadura militar, né, as torturas, os assassinatos, em prol da defesa de interesses escusos, interesses contrários aos interesses da grande maioria do povo brasileiro. Bem, o povo, desprezando essa gente e o seu sistema, né, foi votando plebiscitariamente no MDB. E eles tiveram que recuar. E eles foram muito inteligentes, porque eles recuaram organizadamente e estabeleceram uma divisão política, né, naquela unidade que vinha se constituindo. Porque aquele voto plebiscitário era fruto de uma unidade popular que expressava seu repúdio à ditadura militar. O Golbery de Couto e Silva, né, querem anistia, porque na época se lutava por anistia. Uma anistia. Não foi a anistia que nós queríamos. Uma anistia ampla, geral e restrita, que condenasse os crimes de lesa humanidade cometidos pelos militares, como é a tortura, o desaparecimento, né? E deram uma anistia. Puseram uma anistia e veio uma reforma política que foi criada pelo general Golbery de Couto e Silva. Surgiram vários partidos. Mas não conseguiram abafar o movimento popular, que vai se manifestar logo depois em uma constituinte, em um movimento pelas direitas, e em uma constituinte para o povo brasileiro, que também não foi plena como nós talvez gostaríamos, né? Mas reside nesse movimento popular, né, o que hoje nós temos como uma bandeira na qual confiamos. O movimento popular foi capaz de superar a ditadura militar e o movimento popular será capaz de superar esses limites da democracia representativa que já ninguém mais acredita nela. Justamente porque hoje, para eleger um deputado, é preciso muito dinheiro, né? E há um dinheiro não contabilizado, que é a propaganda que a mídia faz para determinados candidatos que nada tem a ver com os interesses da soberania brasileira, mas que estão a serviço do capital financeiro. Por exemplo, privatizar o Banco Central é colocar a raposa dentro do galinheiro. É dizer, como é que vai determinar um banco particular, privado, vai determinar a economia do país, né? Basta ver aí o documentário de Michael Moore sobre o Fed, o Banco Central Norte-Americano,
para ver, certo? Disse que hoje não há democracia no mundo. É raro o lugar onde há democracia. Né? Hoje há uma ditadura dos cartéis, há uma ditadura do capital financeiro, certo? Que se autodenomina liberal. Bom, vou ter que só interromper vocês para a gente fazer um breve intervalo. A gente volta no segundo bloco, continua com essa discussão da representação e da reforma política. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estou recebendo aqui o Paulinho de Oliveira, da Central dos Movimentos Populares, e o Guilherme Denaro, da Consulta Popular. Estamos debatendo participação popular. Vamos para um breve intervalo e voltamos em breve.